Galera, a treta rolou solta. King deitou Atomic Samurai na porrada. Ele teve que sair com o rabinho entre as pernas. Foi isso que os alunos do Atomic Samurai viram. Mas não foi isso que rolou. Galera, quem me acompanha aqui das antigas vai lembrar quando eu comecei lá atrás a oferecer o nosso primeiro treinamento, que foi o desenho de animes. É o pacote completo para você aprender a desenhar personagens de animes, né? Do jeito que você pensou. Pensou no personagem, passa pro papel. Foi um sucesso, foi um best-seller, ok? A gente tem muitos resultados bacanas. Por exemplo, esses daí. Todos esses desenhos que vocês estão vendo são alunos do desenho de animes. Só que agora eu vou além. Eu tô lançando agora o Super Pack de arte da gente, que são 3 treinamentos completaços, ok? O desenho de animes, pintura digital e colorindo a lápis. Esses 3 treinamentos pelo preço de um só. Agora sim você vai elevar exponencialmente teu conhecimento de desenho. Vai impressionar geral. Deixei o link na descrição, corre que é oferta por tempo limitado. Você ainda tem 7 dias de garantia. Se você não gostar, a gente devolve seu dinheiro. Valeu. Inés Trunks, Peter aqui, viajando, mas tô aqui. Saiu o capítulo 189 do mangá de One Punch Man e finalmente, né, desenrolou a treta lá que o Atomic Samurai tava querendo comprar com o King. Isso é muito curioso porque o Atomic Samurai, ele é comprovadamente um dos heróis de classe S mais poderosos da classe S, de todos da classe S. Mas o King é retratado dentro do mundo de One Punch Man como sendo o herói mais forte de todos, mas sendo na verdade um baita de um banana. E isso foi o bastante pro Atomic Samurai querer comprar uma briga com ele, olha isso. Mas enquanto eles tretam entre eles lá, a gente só fortalece a nossa amizade. Galera, principalmente quando vocês mandam aquele curte, aquele like atômico. Obrigado, galera, de coração, vamos lá. Galera, só pra vocês entenderem o que tá pegando agora, ok? O King, ele é reconhecido no mundo de One Punch Man como sendo responsável por derrotar os monstros de ameaça nível dragão, muito poderosos. Tipo Homem-Vacina, a Marugori, Centopeia Anciã. Ele é reconhecido por isso. A gente sabe que não foi ele. A gente sabe que, na verdade, quem matou esses monstros foi o Saitama. Mas quem ficou com todo o crédito foi ele, né? Foi o King, simplesmente porque tava lá no lugar errado, na hora errada. Essa fama fez o Atomic Samurai desconfiar dele, porque mesmo tendo toda essa fama, ele nunca realmente foi visto em combate. Pô, como é que pode ele ter essa fama? Não existe nenhum registro visual como foto, por exemplo, vídeo comprovando que o King seja tudo isso. Então o Atomic Samurai ligou o alerta lá e foi atrás do King. Aí como o King, por acaso, estava no mesmo restaurante que o Atomic Samurai estava almoçando com os discípulos dele, o Atomic Samurai ele aproveitou essa chance para tirar essa história ali e desafiou o King naquele momento mesmo. Quando o Atomic Samurai diz que quer testar as habilidades do King, aí imediatamente o King começou a ficar, desesperado com essa situação, imagina. Porque se ele contar a verdade, ele vai ser desmascarado. E se ele continuar com esse personagem, ele vai acabar virando picadinho. Lembra que a gente tá falando, galera, de um dos heróis de classe S mais poderosos contra um cara que só tem fama de ser poderoso, mas que na verdade é só um civil comum. Você tem que pensar, o King é um Mr. Satan. Aliás, Mr. Satan ainda tem mais, né? Só que quando o King ficou desesperado, o coração dele começou a disparar. Mas quando isso acontece, as pessoas acreditam que na verdade ele tá ativando o que todo mundo chama de motor King, ou seja, ele estaria realmente se preparando para lutar. Aí se liga, como o King tava ali comendo, tava almoçando, né? Então o que aconteceu? Ele acabou engasgando e levantou os 2 rachis que ele tava usando para almoçar. E os alunos do Atomic Samurai acharam que na verdade ele tava usando os rachis como arma para lutar contra o mestre deles, os rachis. Percebe que tudo que o King faz, tudo, eles aumentam, fazem parecer como se realmente ele estivesse demonstrando um grande feito. Caramba, olha lá o rachi e tal. Mesmo que o clima seja de tensão, a grande verdade é que dentro do King, ele tá desesperado, galera. Ele vai, vou morrer. Ele tá se borrando de medo. Mas mesmo o medo que ele demonstra tá fazendo os alunos acreditarem que ele tá querendo lutar. Mas o Atomic Samurai é o único ali que não se intimida com a forma do King. E ele pede pro King imaginar que ele é um monstro e ir pra cima dele com tudo. Tipo, pode vir com tudo pra cima de mim. E quando o Atomic Samurai tira a espada da bainha, o King fica em pânico e abaixa a guarda. Aí é o seguinte, um dos discípulos, né, do Atomic Samurai diz que o King só abaixou a guarda e ficou vulnerável. Só que os outros 2 dizem que tem que ter cautela, porque tudo isso pode ser, na verdade, uma grande armadilha. E que o King poderia realmente lançar um outro ataque a qualquer momento. Entende? Eles ficam, olha quem tá ali, é o King, é o coração do cara. Aí, por fim, quando o Atomic Samurai tá prestes a atacar, o King manda ele parar e começa a dar uma baita de uma desculpa esfarrapada. Ele começa a dar explicações para que essa luta não aconteça. E essa explicação envolve coisas místicas, científicas, né, atmosféricas, enfim. Só encheção de linguiça para fazer parecer que tudo ali, tudo que ele tá falando faz algum sentido. É claro que ninguém ali entende coisa nenhuma do que ele falou. Mas, resumindo muito para vocês, o King basicamente estava dizendo que naquelas condições, se ele lutasse, o estrago seria muito grande e vários inocentes ali acabariam morrendo injustamente.
Ó, rapaz, aí, tá vendo? Quando o King percebe que o único ali que não engoliu esse discurso foi o próprio Atomic Samurai, ele percebe que não vai mais conseguir enrolar ele e decide finalmente falar a verdade e dizer que ele não é herói coisa nenhuma, que é simplesmente um civil comum. Mas quando ele tá prestes a revelar o segredo, ele vai revelar o segredo, o Atomic Samurai interrompe ele e diz que não precisa mais lutar, e que o King tá certo e que ele tá errado. Mas ele faz um último pedido pro King. Ele pede pro King cortar uma maçã com a espada dele. E mesmo com o King dizendo que ele é um baita amador com espadas, o Atomic Samurai diz que não tem problema, porque ele consegue avaliar as habilidades e o verdadeiro potencial de qualquer um só vendo ele cortar uma fruta com a espada. E foi inclusive dessa forma que ele selecionou os outros 3 ali para serem discípulos dele, os que estavam com ele ali. Então o que acontece? O King pega a espada e ele fica com a espada dentro da bainha por nada menos que 2 minutos e 40 segundos. E não faz nada, fica parado. Ele simplesmente larga a espada no chão e vai embora sem olhar para trás. Ele tá completamente envergonhado, porque ele sabe que não é herói coisa nenhuma. Mas ele não consegue desmentir, porque nem foi ele que quis essa fama de herói, entende? Ele nunca pediu por isso. Essa fama só se construiu sozinha por causa de uma onda de fake news, entende? Mas aí você vai se perguntar se o Atomic Samurai ficou decepcionado, certo? Não! Não? Mas enfim, pois é. Na verdade, não. O Atomic Samurai ficou impressionado. Tô falando pra vocês, galera. O universo conspira a favor do King. Porque como o King não fez nada, né? Ele simplesmente largou a espada e foi embora. O Atomic Samurai acreditou que o King conseguiu dar um golpe tão rápido e tão preciso na maçã que além do Atomic Samurai não conseguir enxergar, ele também tinha conseguido passar a lâmina da espada entre as células da maçã. O King simplesmente não fez nada. E o Atomic Samurai tá achando que ele reproduziu uma técnica divina. Depois disso, o Atomic Samurai foi embora com os discípulos dele e disse que eles vão recomeçar os treinos deles do zero, porque ele deve ter achado que essa foi uma experiência única para ser desperdiçada. Falo pra vocês, galera, não mexam com o King. King deu uma lição nunca antes vista no Atomic Samurai. Agora o Atomic Samurai tá com o rabinho entre as pernas. Passou a lâmina na maçã entre as células, nem provocou corte. Absurdo, né? Você percebe como a mente humana sempre ela é induzida a acreditar no que ela quer acreditar? Isso é surreal, né? Galera, tá hypado pra volta do anime? Comenta aqui embaixo. Obrigado por esse vídeo. Até a próxima. Fui!